Durante o início dos anos 90, houve a ascensão de um novo movimento na música, sendo em grande parte por causa do sucesso do álbum Nevermind do Nirvana em 1991. Contudo, outras bandas também já vinham surgindo no mesmo período, sendo caracterizadas por virem do norte dos Estados Unidos, próxima à cidade de Seattle, que seria conhecido como a capital desse movimento. Um movimento que ficou conhecido como grunge e além da música, e era também um movimento social, que focava em transmitir um significado com suas músicas, sendo considerado por muitos durante os anos 90 o porta-voz dessa geração. A principal e mais famosa dessas bandas é o Nirvana, cuja eu já fiz um iceberg dela aqui no canal. Mas hoje nós falaremos de outra banda grunge que também fez muito sucesso, e além do grunge utiliza elementos do metal e hard rock, e forma o que eu considero as 4 bandas pilares do grunge, junto ao Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden. Hoje nós iremos conhecer o iceberg do Alice in Chains. Man in the Box é a música de maior sucesso do Alice in Chains. Ela foi lançada como um single em janeiro de 1991, após ter sido incluída no álbum de estreia do grupo, Facelift. Man in the Box foi a segunda música mais tocada da última década nas rádios de rock mainstream, ou seja, entre 2010 e 2019. Man in the Box é uma música com elementos do grunge, metal, hard rock e rock alternativo. Dirt é o segundo álbum do Alice in Chains, lançado em 29 de setembro de 1992. As faixas Wood, Them Bones, Angry Chair, Rooster e Down in a Hole foram lançadas como singles. Esse álbum foi um dos principais motivos do sucesso do grupo e elevou ainda mais a banda ao status de gigante do rock. Dirt é considerado um dos maiores clássicos da era de ouro do grunge, tendo vendido mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. O álbum foi gravado enquanto o vocalista Lane Staley estava sofrendo devido ao vício em heroína, o que colaborou para a temática sombria e torturada do álbum, e também o ajudou a se tornar um sucesso. Assim como o Nirvana, o Alice in Chains também fez uma apresentação ao vivo no MTV Unplugged, que também seria lançada como um álbum pela banda em 1996, contando com versões acústicas das músicas da banda gravadas ao vivo, além de apresentar uma canção inédita, Killer Is Me. A performance foi a primeira exibição da banda em 2 anos e meio, assim como uma das aparições finais da banda com o vocalista Lane Staley. O show foi exibido originalmente na MTV em 28 de maio de 1996. As músicas Angry Chair, Frogs e Killer Is Me foram cortadas da exibição original da MTV, mas estão incluídas em CD, VHS e DVDs da apresentação. Essa apresentação, assim como a do Nirvana, é tida como uma das melhores da história do MTV Unplugged. Lançado em 25 de janeiro de 1994, Jar of Flies é o primeiro lançamento oficial da banda com o baixista Mike Inez. Jar of Flies foi o primeiro EP a chegar à primeira posição na parada de álbuns da Billboard. EP, ou Extended Play, é um formato musical que contém mais faixas do que um single, mas menos do que um álbum. O EP vendeu mais de 4 milhões de cópias ao redor do mundo. As faixas No Excuse, I Stay Away e Don't Follow foram lançadas como singles para promover o álbum. Ao contrário do que a banda vinha fazendo até então, esse álbum possui um som mais leve e se utiliza majoritariamente de instrumentos acústicos, que na minha opinião ficou impecável. Suas músicas de destaque são No Excuses, I Stay Away e a minha favorita, Nutshell.
Rooster é uma música do álbum Dirt de 1992, lançada como single em 22 de fevereiro de 1993, incluída também no álbum ao vivo do Unplugged. A música foi composta por Jerry Cantrell, que era guitarrista e co-vocalista da banda. Cantrell compôs a música na casa do vocalista do Soundgarden, Chris Cornell. Cantrell não tinha onde morar no início de 1991, então ele passou a morar com Chris Cornell e sua esposa Susan Silver na casa deles em Seattle. E enquanto estava sozinho durante a noite em um pequeno quarto, Cantrell começou a pensar no pai e nas cicatrizes causadas pela experiência dele no Vietnã, que também afetaram o resto da família. Essa experiência no Vietnã o mudou para sempre e certamente teve um efeito sobre a nossa família. E esse sentimento ecoou quando ele apresentou a demo ao vocalista Lane Staley e ao resto da banda. Cantrell escreveu a música para seu pai, que serviu na Guerra do Vietnã. O nome da música vem do apelido de infância de seu pai, que era Rooster, galo em inglês, e foi dado por seu bisavô devido à forma como seu cabelo ficava de pé, lembrando um galo. Here come the rooster. Mad Season foi um supergrupo de rock formado em 1994 como um segundo projeto de membros famosos de outras bandas grunge de Seattle, tendo o guitarrista Mike McCready do Pearl Jam, o vocalista Lane Staley do Alice in Chains, o baterista Bert Martin do Screaming Trees, que é outra banda grunge, e o baixista John Baker. A banda lançou apenas um álbum em março de 95 chamado Above. O vocalista Lane Staley tinha constantes problemas com drogas, o que faria se afastar do projeto e também do Alice in Chains, após o MTV Unplugged de 96. Contanto, a banda só acabaria oficialmente em 99 após a morte do baixista John Baker por overdose de drogas. Lane também morreria pelo mesmo motivo alguns anos depois, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Um single é quando uma banda lança uma música sozinha, sem um álbum. Normalmente isso acontece porque essa música estará presente em um álbum futuro da banda, e a banda opta por lançar uma faixa do álbum para divulgação de seu novo disco. Um exemplo é Love Buzz do Nirvana, que foi lançado como um single em 1988, que mais tarde, em 1989, viria a fazer parte do álbum Bleach. O ponto aqui é que o Alice in Chains utilizava-se com frequência de lançamentos de singles para divulgar seus álbuns, tendo muitas das principais músicas sendo lançadas como singles antes das estreias dos álbuns, como por exemplo Man in the Box e Bleach the Freak do álbum Facelift e Wold e Down in a Hole do álbum Dirt. Além dessas, várias músicas de basicamente todos os álbuns do Alice in Chains foram inicialmente lançados como single. Isso se refere aos álbuns lançados após William Duval virar vocalista do Alice in Chains em 2006, substituindo Lane Staley, que havia falecido 4 anos antes em 2002, sendo os álbuns Black Gives Way to Blue, lançado em 2009, The Devil Put Dinosaurs Here, lançado em 2013, e o mais recente álbum da banda, Rain and Fog, de 2018. O primeiro álbum da era Duval marcou o retorno da banda após 14 anos desde o último álbum, e contou com um tributo especial ao falecido vocalista Lane Staley, na faixa que possui o mesmo nome do álbum. Contando com a participação especial do Elton John tocando piano, esse primeiro álbum, na minha opinião, é o melhor da era Duval, inclusive. I don't wanna feel no more. Jerry Fulton Cantrell Jr. é o guitarrista e co-vocalista do Alice in Chains, sendo também o fundador da banda, que após o afastamento do Lane Staley da banda, resolveu seguir sua carreira solo enquanto Alice continuava em pausa, pode-se assim dizer, lançando um álbum solo em abril de 98 chamado Bog Debut, que é considerado pelos fãs um álbum perdido do Alice, e um em 2002 chamado The Gargantuan Trip. Após o retorno do Alice in Chains em 2006, ele deixaria sua carreira solo de lado até 15 anos após sua última produção, quando em fevereiro de 2017 ele lançaria a música A Job to Do, que foi a música de encerramento do filme John Wick 2, de 2018. Daí pra frente ele retomou definitivamente sua carreira solo, lançando álbuns, singles e EPs desde então. Alice in Chains foi uma banda de glam metal de Seattle formada em 1985 por Lane Staley, Nick Pollock, James Bergson e Johnny Bacolas, sendo batizada inicialmente com o nome Sleazy, mas logo no ano seguinte, em 1986, com a entrada do guitarrista Nick Pollock, eles decidiram mudar o nome da banda inicialmente para Alice in Chains mesmo. Mas vale ressaltar que na época em que Lane formou essa banda, ele e os outros membros possuíam por volta de 14 anos, e seus pais não permitiram que esse nome fosse escolhido por lembrar bondage,
que é uma prática de BDSM. Para quem não entendeu, Alice in Chains, traduzido seria algo como Alice em Correntes. Só por aí dá para entender. O nome então foi alterado para Alice and Chains, que é algo como Alice e Correntes. A banda faria apenas 2 demos em 86 e 87, e após Lane conhecer Jerry Cantrell, ele formou uma banda chamada Diamond Lie ainda em 87, que viria a ser o embrião do Alice in Chains que conhecemos. O álbum Facelift foi o primeiro álbum lançado oficialmente pela banda, tendo Man in the Box como sua principal música. Sua capa mostra um rosto distorcido com luzes coloridas no fundo. Esse rosto é do baixista Mike Starr, e Facelift é um dos raros casos em que o nome do álbum se refere à própria capa. No caso, Facelift é um tipo de cirurgia facial em inglês, e por isso o rosto distorcido. Sunshine Dog, ou Cachorro Sunshine, é o nome do cachorro com 3 pernas que aparece na capa do álbum com o nome da banda. O álbum auto-intitulado Alice in Chains, lançado em 1995, foi o último álbum de estúdio a ser lançado com Lane Staley, que na época já passava por grandes problemas com o abuso de drogas, e a banda havia tido uma pausa desde o lançamento do último álbum de estúdio, que havia sido Dirt. Por conta dos problemas de Staley, uma briga com o antigo baixista Mike Starr, fazendo o mesmo ser expulso da banda e substituído por Mike Innes, que era o baixista do Ozzy Osbourne. Esse álbum foi um pouco conturbado, talvez contribuindo para ele não ser um dos maiores sucessos da banda. Na minha opinião, ele tem algumas músicas boas, mas no geral é abaixo dos outros álbuns da banda até então. E uma curiosidade é que a imagem do cão na capa não é editada. Ela se trata de um cachorro real, inclusive. Houveram boatos do cachorro ser do próprio Jerry Cantrell, mas essa história é falsa e já foi desmentida. O álbum que eu acabei de mencionar, normalmente chamado de Sunshine por conta do cachorro da capa que eu acabei de explicar. Mas enfim, eu pesquisei sobre esse tópico e a única coisa que fizesse algum sentido que eu achei é o fato desse álbum não ter uma faixa instrumental, ao contrário dos 2 últimos lançados da banda, o caso de Earth Flies e o Dirt. O motivo disso eu também não achei. Talvez isso se refira à música Sunshine do álbum Facelift, mas também não encontrei nada que fizesse sentido. Se vocês têm alguma ideia do que seja isso, pode me corrigir nos comentários. As sessões de gravações do álbum Dirt, do Alice in Chains, coincidiram com os protestos de Los Angeles de 1992. Os protestos foram desencadeados pela absolvição dos policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles envolvidos no espancamento de Rodney King. Ocorreram na mesma época em que a banda começou a gravar o álbum, causando atrasos e impactando a atmosfera geral das sessões. Lane Staley teve uma vida conturbada, tendo participado de programas de reabilitação para seu vício em drogas e álcool desde 1990. Contudo, ele nunca se mantinha limpo por muito tempo. Quando Kurt morreu em abril de 1994, Lane, percebendo o fim trágico que poderia acontecer com ele, tentou se livrar das drogas de novo, mas sem sucesso. Nesse momento, a sua banda já tinha parado de fazer apresentações ao vivo por conta de sua saúde. Em 95, o guitarrista do Pearl Jam incluiu no projeto Mad Season para tentar ajudá-la a sair de seus problemas, mas também não teve efeito. Em outubro de 96, a noiva de Lane, Denry Lara Parrott, morreu por conta de uma overdose de drogas, o que fez Lane cair em depressão e ser vigiado 24 horas por dia para não se matar. Contudo, ele nunca viria a se recuperar da morte de sua noiva. Em 97, Lane viria a aparecer na premiação do Grammy, e em 98, Lane chegou a gravar 2 músicas, sendo Get Born Again e Died. A condição de Staley chamou a atenção durante as gravações. O produtor de Dirt, David Jarlin, disse: Staley pesava 36 quilos e era branco como um fantasma. O engenheiro de estúdio William Trujillo comentou que Lane definitivamente não se parecia como antes, e percebeu que Staley não tinha dentes e tinha atrofia nas pernas. Sua última aparição em público foi em 31 de outubro de 1998, quando ele foi assistir um show solo do Jerry, que o chegou a convidar para cantar no palco junto a ele, mas Lane recusou, sendo nesse dia tirada a última foto de Staley ainda vivo. Em 99, Lane ainda participaria de mais uma entrevista por telefone, até ele ficar mais recluso e deprimido durante o período de 1999 a 2002. Pouco se sabe sobre o que ocorreu com ele durante esse período. Diziam que Staley passava a maior parte de seus dias criando arte, jogando videogame ou dormindo com o uso de drogas. Ele chegou a ver sua família durante 2001 e 2002, até que no dia 19 de abril de 2002, os contadores de Staley perceberam que não havia nenhum movimento nas suas contas bancárias nas 2 últimas semanas.
e avisaram a empresária e a mãe de Stale, que ligou para a polícia, que ao chegar na casa de Lane encontrou seu corpo em estado de decomposição e pesando 39 quilos. O relatório da autópsia e toxicologia do corpo de Stale revelou que ele morreu devido a uma mistura de heroína e cocaína, conhecida como speedball. A autópsia concluiu que Stale morreu 2 semanas antes de seu corpo ser encontrado, em 5 de abril, o mesmo dia em que o Kurt Cobain morreu 8 anos antes. A morte de Stale foi classificada como acidental, e os colegas de banda do Alice in Chains lamentaram o ocorrido e prestaram diversas homenagens a Lane Staley. Tudo aponta que o dia da morte foi apenas uma coincidência, e não algo proposital. The Nona Tapes é um documentário de 1995 produzido pela Alice in Chains para promover o seu álbum auto-intitulado, que já mencionei aqui. Lançado em VHS, o vídeo mostra a jornalista Nona Weinsbaum, interpretada por Terry Cantrell, entrevistando os integrantes do Alice in Chains durante um passeio de carro em Seattle. The Nona Tapes também inclui o videoclipe do single Grind e filmagem de bastidores ao som de Heaven Beside You. O VHS de Nona Tapes é considerado uma raridade por não estar mais à venda. Em 19 de junho de 2017, o vídeo foi publicado no canal oficial do Alice in Chains no YouTube. Esse cara não possui nenhuma ligação com a banda e isso provavelmente é só uma piada do Red, tendo em vista que o único lugar que esse nome aparece com alguma ligação ao Alice é num post do próprio Red do Alice in Chains. Eu acho que eu já mencionei isso, mas a última gravação do Alice com o Lane foi em 1998. Stale se reuniu com os outros membros do grupo pela última vez para gravar 2 músicas inéditas, Get Born Again e Died. Essas músicas foram lançadas em 1999 no box set Music Bank. Mike Starr foi de fato a última pessoa conhecida a ter visto Lane Staley ao vivo antes de sua morte em 5 de abril de 2002. Starr visitou Staley no dia 4 de abril, um dia antes da morte de Staley, e eles tiveram uma breve discussão depois que Staley alegou que estava doente e se recusou a ligar para a emergência. Starr, sentindo-se culpado, admitiu mais tarde no programa Celebrity Rehab que desejava não ter ido embora naquele dia. Mike Starr, o ex-baixista do Alice in Chains que participou da banda durante os anos de 1987 e 1993, foi encontrado morto 9 anos depois que o Lane morreu, no dia 8 de março de 2011. O corpo de Starr foi descoberto em uma casa em Salt Lake City, de acordo com a polícia, e o motivo da morte foi o mesmo de Lane, overdose de drogas. Bem, eu acho que isso era para se referir a alguma demo que o Lane gravou em seu apartamento antes de falecer naquele período entre 1999 e 2002. Só que eu não achei nada sobre isso. Oficialmente a última gravação do Lane são as 2 músicas de 98 que eu já mencionei. A possibilidade de se referir às demos do Alice in Chains e outras gravações do mesmo período antes do surgimento do Alice in Chains que conhecemos. Algumas dessas demos se encontram disponíveis na internet. Durante o período em que Lane estava afastado da banda por conta dos seus vícios em drogas, ele participou do projeto Mad Season, como já disse. Como não houveram resultados e ele ainda continuava com seus vícios e depressão, Lane recebeu uma ligação dos antigos membros do Rage Against the Machine, que estavam montando um novo projeto e queriam que ele fizesse um teste. Ele disse que voltaria para o tratamento e depois iria para Los Angeles para fazer o tal teste em alguns meses. Só que ele nunca foi por conta de não conseguir resultado em seu tratamento. Então Chris Cornell foi em seu lugar para a banda. Só para salientar, o funk nesse contexto é outra coisa e não tem nada a ver com o que você conhece como funk hoje. Durante um curto período, em 1987, Lane, após o fim do Alice in Chains, entrou em uma banda de funk, que não foi para frente e viria a acabar naquele mesmo ano, dando lugar ao Diamond Light, que seria o início do que viria a ser o Alice in Chains. O baterista do Alice, Sean Kinney, afirma ter trocado no álbum Facelift com a mão quebrada, chegando a dizer: "Quase não toquei no disco. Eu estava sentado lá tocando com uma mão guiando. David Jardin entrou e eles começaram a tentar fazer o mesmo." Resumindo, o cara é brabo. Isso te diz a quando Susan Silver, empresária da banda, se aposentou da gestão da mesma. Uma revista publicou um artigo intitulado "Quem vai limpar e trocar o Alice in Chains agora?"
zoando com a banda como se eles fossem capazes de realizar suas próprias necessidades sem a ajuda de alguém. Provavelmente por causa do caos que era a banda nos anos 90, por conta dos abusos de drogas. Dias depois, eles receberam um pacote pelo correio contando um pote com urina e um saco de fezes, com um bilhete dizendo "Wipe and change his motherfucker". Em português, limpem e troquem esses filhos da... Que bagulho bizarro. Alice Mudgarden é a banda que recebeu o crédito pela música Right Turn do Alice in Chains em seu EP de 1992. Chamado SAP. O grupo recebeu esse nome porque era formado pela formação completa do Alice in Chains, mais o Mark Arm do Mudhoney e o Chris Cornell do Soundgarden, juntando assim o nome das 3 bandas e formando a Alice Mudgarden. Eu coloquei isso como um questionamento, já que após a morte de Lane, Jerry Cantrell chegou a anunciar oficialmente o fim da banda. Mesmo assim, 4 anos mais tarde ele viria retomar a mesma em 2006, lançando mais 3 álbuns com ela entre 2009 e 2018, e voltando a sua carreira solo após isso, aonde ele continua até hoje. Obviamente sempre há questionamentos quando um membro importante da banda é substituído, ainda mais quando é o frontman. Normalmente os fãs não gostam disso por mexer no legado da banda. Existem raros casos em que o frontman foi substituído e a banda conseguiu seguir em frente como deveria. Um desses casos pode-se dizer que é o Linkin Park, e conseguiu continuar a banda e fazer sucesso mesmo trocando seu vocalista. Muitas vezes não há um clima para se continuar a banda, então os outros membros começam outra banda que pode servir como um sucessor espiritual, como o Nirvana e o Foo Fighters, por exemplo. Eu sei que as bandas são bem diferentes, mas é o mais perto que teve de uma continuação. Enfim, o ponto é que a continuação da banda, tanto após a morte de Stale como hoje em dia, é algo que gera debate entre os fãs. Não, isso aqui é só uma teoria idiota que o criador do iceberg colocou e eu não vou ficar falando muito. É melhor ir para um tópico mais interessante. Se você escuta músicas grandes, sabe que o vocalista repetir a palavra yeah é algo bem comum, sendo inclusive um meme por conta da excessiva repetição dessa palavra. E com Alice não é diferente. No álbum Dirt a palavra foi dita no total 39 vezes. Contanto, o álbum que a palavra se repete mais é no auto-intitulado Alice in Chains, que só na música Again a palavra é dita 25 vezes. No total, yeah é dito por 46 vezes durante o álbum. Eu já expliquei lá no começo o significado de Rooster, que é sobre o pai do Jerry e tal. Isso aqui também deve ser um meme idiota do criador do iceberg. E no mais eu não achei nada sobre isso na internet. Não, o Alice in Chains não se chamava originalmente Godsmack. O nome Godsmack é frequentemente associado à música Godsmack do Alice in Chains, devido a Sully Erna, vocalista da banda que se chama Godsmack, ter afirmado que Lane Stale o inspirou a começar a cantar. No entanto, o nome da banda na verdade surgiu de um incidente pessoal dentro da banda, não da música do Alice in Chains. Então a Alice nunca teve esse nome e a banda com esse nome não se inspirou na música do Alice. Essa frase está no final da música Real Thing do Facelift, e ela não é só a última frase da música, mas também do álbum, pois essa é a última faixa do álbum. O motivo de Lane gritar isso no fim da música é porque isso é uma referência ao filme Um Príncipe em Nova York, estrelado por Eddie Murphy, cujo personagem era cantor de uma banda chamada Sexual Chocolate. Bem aleatório isso. Sexual Chocolate, baby! Assim como Nirvana, eles passaram aqui no Brasil em 1993, durante a turnê do Dirt. E claro, fizeram shows no Rio e em São Paulo, porque são os únicos lugares que os gringos conhecem aqui. O grande acontecimento aqui é que Lane Stale salvou a vida do Mike Starr após uma overdose. E por causa do vício em drogas de Stale, a banda não fez turnê de divulgação de Dirt por muito tempo, sendo uma das últimas apresentações antes da pausa que a banda teve até 96, onde participaria pela última vez ao vivo com Lane no MTV Unplugged. Infelizmente, assim como no último vídeo, essa é uma história triste, em que o vocalista acabou morrendo por conta de seus erros cometidos em vida. Apesar disso, Lane junto ao Alice criaram muitas músicas incríveis e seguem tendo muitos fãs até hoje.
contando com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. E esse vídeo é uma homenagem a Lane's Tale e seu legado, e ao Alice in Chains como um todo. Bem, chegamos ao fim do iceberg. Eu, como sempre, dei uma mexida no iceberg para deixar ele mais interessante. E mais uma vez vou fazer uma enquete para o próximo iceberg. Dessa vez as opções serão um iceberg sobre o Pearl Jam, Foo Fighters ou o Linkin Park. E muito obrigado pelo apoio e todo mundo que comentou nos meus 2 últimos vídeos. Vocês são demais, me incentivam a fazer mais vídeos como esse. E logo mais podemos atingir 1000 inscritos em menos de um mês. A única coisa que eu peço é para que se inscrevam no canal para me apoiar e deixem o seu like. Eu sou muito grato a todos vocês. E no mais é isso, e falou.